10 dias de casados, 2 vezes nos dias de semana, 3 vezes nos fins de semana. Em 10 dias foram mais de 20 vezes. Meu marido de 60 anos não sabia quando parar, e eu não pedia para ele parar. Não, na verdade, eu não queria. Toda vez que ele se aproximava, meu corpo abria a porta primeiro e, quando terminava, enquanto eu recuperava o fôlego, me pegava com um sorriso no canto dos lábios. Para contar essa história, preciso voltar a 3 meses atrás. Mas antes de começar o relato, por favor, inscrevam-se no canal e deixem um like. Foi há 3 meses. Todas as manhãs eu passava um café e fazia o café da manhã, mas só eu comia. Se eu fizesse uma sopa, um prato era mais do que suficiente. Ninguém se sentava na cadeira do outro lado da mesa, mas estranhamente eu não conseguia tirar aquele lugar vazio dali e sempre deixava os talheres arrumados. Eu me casei aos 26 anos. Minha primeira história com meu ex-marido, Acelino, foi comum. Tomávamos café da manhã juntos, assistíamos à novela à noite e de vez em quando íamos à feira de mãos dadas. Era uma rotina assim. Aos 28, nossa filha Lisbela nasceu e até a época em que o choro dela enchia a casa, as coisas iam bem. O Acelino mudou depois que a Lisbela fez 1 ano. A conselho de um conhecido, ele se meteu em um investimento furado, perdeu muito dinheiro e, com as dívidas se acumulando, tornou-se um homem que começava o dia com cachaça. Não foram poucas as vezes em que o vi dormindo no sofá da sala com garrafas vazias ao lado. No começo, tentei impedi-lo, mas a única resposta que eu recebia era o silêncio. A conversa desapareceu primeiro. Depois, o contato visual sumiu e o tempo passou a ponto de eu não me lembrar da última vez em que nossos dedos se tocaram. Morando na mesma casa, até quando nos cruzávamos no corredor, nos evitávamos. Minha mão tocava mais vezes no guarda-chuva encostado perto da porta da frente do que no homem que era meu marido. Foram 25 anos. Por que eu aguentei? Pensando agora, a resposta era uma só: pela Lisbela. A ideia de que eu não podia desmoronar na frente da minha filha me fez cerrar os dentes. Quando comecei a estudar para ser assistente social, não foi para olhar para os meus próprios sentimentos, mas porque eu precisava de um motivo para continuar suportando. Há 2 anos, meu ex-marido faleceu de um infarto. O hospital ligou de madrugada e eu passei a viagem inteira de táxi olhando pela janela. Quando cheguei ao necrotério e confirmei o rosto dele, achei que as lágrimas deveriam vir, mas elas não vieram. Eu não sabia se deveria chorar ou me sentir aliviada. Não sabia nem disso. Quando voltei para casa após o enterro, o cobertor que o Acelino usava estava amassado em cima do sofá da sala. Ao dobrar aquele cobertor e guardá-lo no armário, o que senti não foi tristeza, mas um vazio profundo. Parecia que 25 anos de vida haviam terminado de forma tão leve quanto arrumar um cobertor. A história do meu ex-marido termina aqui. Após a viuvez, tirei meu registro de assistente social e comecei a trabalhar em um CRAS, Centro de Referência de Assistência Social da Prefeitura. De dia, eu olhava para o coração das outras pessoas e à noite jantava sozinha. Ao sentar à mesa, o lado oposto estava vazio. Quando meu ex-marido era vivo, já parecia vazio, mas quando ficou realmente desocupado, o espaço pareceu ainda maior. Foi numa quinta-feira, há 3 meses. Havia um trabalho de aconselhamento integrado da prefeitura, então visitei o centro comunitário do bairro. Estava andando pelo corredor em direção à sala de atendimento quando ouvi uma música vindo da quadra. A porta estava entreaberta e, ao espiar, vi cerca de 10 idosos alinhados fazendo ginástica. A pessoa à frente deles era o Valdemar. Para alguém de 60 anos, as costas dele eram muito retas. Seus ombros estavam perfeitamente alinhados sob a roupa de ginástica e sua voz, marcando o ritmo, ecoava nítida até o fim da quadra.
A forma como ele sorria e mostrava os movimentos de novo, mesmo quando os idosos erravam, me fez parar na porta, incapaz de dar um passo. Depois de uns 5 minutos, o Valdemar olhou na minha direção e nossos olhos se encontraram. Ele era do tipo que os olhos quase sumiam quando sorria, e aquele sorriso foi direcionado a mim, uma estranha, sem nenhuma hesitação. Por acaso veio aprender a ginástica? Ele me perguntou ao sair da aula. Eu disse que não, e ele foi até a máquina de café no fim do corredor e pegou um copinho. Se tiver tempo, tome um café antes de ir, disse o Valdemar, sentando-se ao meu lado. Eu envolvi o copinho de plástico com as mãos. O café estava morno, mas as palmas das minhas mãos ficaram inexplicavelmente quentes. Depois daquele dia, passei a visitar o centro comunitário mesmo quando não tinha trabalho lá. Durante um mês, tomei uns 12 cafés. Caminhei 6 vezes pela pista de caminhada do parque ao lado, e um dia até me sentei no fundo da quadra e assisti a aula de ginástica do começo ao fim. O Valdemar dizia meu nome perfeitamente todas as vezes que me via. Fazia muito tempo que alguém não me chamava assim, pelo meu nome, Zélia, com tanto cuidado. Uma noite, um mês depois, estávamos caminhando lado a lado no parque quando o Valdemar parou e estendeu a mão na minha direção. Aquela mão estendida em silêncio me esperava sob a luz do poste. A palma estava virada para cima e os dedos levemente separados. Eu olhei para aquela mão por uns 3 segundos antes de colocar a minha sobre a dele. Depois de 28 anos, alguém segurou a minha mão. Para ser exata, era a primeira vez desde o dia do meu primeiro casamento. O Valdemar entrelaçou os dedos nos meus e acariciou as costas da minha mão com o polegar. Aquele único toque pareceu fazer uma corrente elétrica subir até a parte interna do meu braço. A mão do Valdemar me segurava com uma força incomum. Geralmente, quando se dá a mão pela primeira vez, é um toque leve, mas ele apertava como se tivesse medo de me perder. Naquela hora, apenas achei que fosse o jeito dele. Zélia, vamos comer juntos para o resto da vida, disse o Valdemar certa manhã, parando em frente a um banco no parque. Para um pedido de casamento foi simples, mas aquela frase acertou bem no meio do meu peito. Lembrei-me dos dias em que eu tomava café, olhando para a cadeira vazia, e imaginei esse homem sentado ali. Sim, quando essa palavra saiu da minha boca, minha voz falhou. Eu queria dizer mais, mas meus lábios tremiam tanto que não consegui falar muito. Naquela noite em que fui pedida em casamento, ao lado do banco, o Valdemar inclinou a cabeça sem soltar minha mão. Achei que nossas testas se tocariam primeiro, mas os lábios chegaram antes. Foi um beijo leve, mas firme. Fechei os olhos sem perceber, e por trás das pálpebras fechadas, minha mente ficou em branco. As mãos do Valdemar envolveram meu rosto. As palmas eram grandes e as pontas dos dedos um pouco ásperas, mas quando aquela aspereza roçou abaixo da minha orelha, perdi a força nos joelhos e me inclinei meio passo para a frente. O outro braço do Valdemar apoiou minha cintura, e a luz do poste fundiu nossas 2 sombras em uma só. Mesmo depois que nossos lábios se separaram, fiquei um bom tempo sem conseguir abrir os olhos. Tinha medo de que, se os abrisse, o sonho acabaria. Senti a testa do Valdemar encostar na minha e o som da sua respiração enquanto ria baixinho. Apenas o som do vento de primavera balançando as flores de um ipê amarelo ali perto preenchia o espaço entre nós dois. Quando abri os olhos, o Valdemar estava sorrindo. Aquele sorriso em que os olhos desaparecem. Mas, no momento em que o sorriso sumiu, o olhar dele desviou do meu rosto por um instante. Ele encarou algum ponto no final do parque, e quando seus olhos voltaram para mim, havia uma sombra que eu não conhecia sobre eles. Mas, enquanto o vento soprava as pétalas do ipê, aquilo desapareceu rapidamente. Voltei para casa e liguei para minha filha, Lisbela. Ela atendeu antes do 3º toque, e eu hesitei um bom tempo até conseguir falar. Lisbela, a mãe tem uma coisa para te contar. O que foi, mãe?
A mãe vai se casar de novo. Houve um breve silêncio. A Lisbela suspirou e perguntou com uma voz calma: Ele é uma pessoa boa? Sim, acho que sim. Eu disse que estava tudo bem, mas dentro do meu peito havia um redemoinho de emoções muito maiores do que isso. Foi assim que, numa idade avançada, decidi me tornar a esposa de alguém. Naquela época, eu não sabia. O motivo de ele segurar minha mão tão forte, o porquê do olhar dele vacilar brevemente depois de sorrir. Levou um bom tempo até que eu descobrisse a razão de tudo isso. Casamos no civil, num cartório da cidade. Não houve cerimônia chique, nem convidados. O Valdemar me passou os documentos e me entregou uma caneta, e enquanto eu assinava meu nome na linha, ele abraçava meu ombro gentilmente. A funcionária do cartório disse: "Felicidades aos noivos", rapidamente, mas aquela única frase fez meu nariz arder. Naquela noite, sentamos num restaurante de comida caseira do bairro e comemos um ensopado de carne. O vapor que subia do ensopado cobria o rosto do Valdemar e se dissipava repetidas vezes, e essa imagem não saía da minha cabeça. Toda vez que o vapor sumia, ele estava sorrindo, e eu, com a colher na mão, fiquei apenas olhando para aquele rosto maravilhada. Este homem agora é meu marido. Depois do jantar, fomos para a casa do Valdemar. Não, agora era a nossa casa. Ao abrir a porta, vi um par de chinelos que ele já havia comprado para mim, arrumadinho no chão. Parei ali por um momento ao ver aquele lugar reservado ao lado da sapateira. Fazia tanto tempo que alguém preparava algo assim para mim. Enquanto desfazia as malas, olhei todos os cantos da casa. A sala estava impecavelmente arrumada, mas não havia sequer um porta-retrato exposto, apenas marcas fracas de quadros antigos nas paredes. Entrei no escritório e vi estantes cheias de livros sobre educação física, com halteres e faixas elásticas de alongamento no canto. Foi então que uma gaveta embaixo da escrivaninha chamou minha atenção. Todas as outras tinham puxadores lisos e estavam destrancadas, mas aquela tinha um pequeno cadeado dourado pendurado. "O que é isso, Valdemar?" perguntei. Vi a mão dele, que carregava uma caixa, parar por um segundo. "Ah, isso são coisas velhas, não precisa se preocupar." Ele riu para disfarçar, mas as rugas ao redor dos seus olhos demoraram um pouco para acompanhar o sorriso. A boca sorria, mas os olhos não conseguiam esconder. Seu olhar passou pela gaveta e rapidamente foi para outro lugar. Achei que não era o caso de interrogar. Logo no primeiro dia, então virei o rosto. Foi a nossa primeira noite. Serei sincera. Nos meus 54 anos de vida, nunca fui tão desejada por alguém. Durante 25 anos, o máximo que recebi do meu ex-marido foram as costas dele se virando para mim. Mas o Valdemar olhou no fundo dos meus olhos, beijou levemente a minha testa e perguntou: "Tudo bem?" Aquelas duas palavras apertaram meu peito. Alguém me perguntando se estava tudo bem. Eu balancei a cabeça afirmativamente e a mão do Valdemar desceu devagar pelas minhas costas. O calor daquela palma se espalhou pela minha espinha, meu corpo todo ficou tenso e depois relaxou de uma vez só. Ele chamando o meu nome, ouvindo a minha respiração, não soltando a minha mão e ficando ao meu lado. Só naquele momento eu percebi o quão longo havia sido o tempo em que ninguém precisou de mim. Encostei minha testa no ombro do Valdemar e senti o cheiro de sabonete que vinha da camisa dele. Ao fechar os olhos, sentindo aquele cheiro, a parte de trás das minhas orelhas ficou quente. Quando terminou, eu estava olhando para o teto recuperando o fôlego e o Valdemar, ainda segurando minha mão, disse baixinho: "Me desculpe." "Pelo que está pedindo desculpa?" O Valdemar abriu a boca e fechou novamente. Ficou um longo tempo assim e acabou dizendo apenas uma palavra: "Por nada." Eu não conseguia entender o que o fazia sentir muito, mas a força com que a mão dele apertava meus dedos era tão grande que não ousei perguntar mais nada. Mesmo depois que ele adormeceu, sua mão não me soltou. Na manhã seguinte, acordei antes do Valdemar.
O relógio digital marcava 6h30, mas o lado dele na cama já estava vazio. A coberta estava perfeitamente dobrada e, perto da porta, vi o tênis de corrida dele molhado. Ele tinha saído para correr às 5 da manhã. O ritmo se estabeleceu assim: uma vez de manhã antes do trabalho, uma vez à noite quando ele voltava, e aos fins de semana 3 vezes até a tarde. Toda vez que terminava, o Valdemar dizia a mesma coisa: "Me desculpe", e eu sempre respondia com a mesma frase: "Tudo bem". Acordar às 5 da manhã era algo que ele não pulava um único dia. Certa madrugada, abri os olhos e o vi saindo. Na porta da frente, a mão que amarrava o cadarço do tênis estava tremendo. Fechei os olhos sem conseguir perguntar se aquele tremor era por causa do frio ou de outra coisa. Uma semana se passou. Contei nos dedos e foram 16 vezes. Meu corpo estava inegavelmente cansado. Quando eu acordava de manhã, minhas costas doíam e meus tornozelos latejavam. Mas toda vez que o Valdemar se aproximava, meu coração reagia antes do meu corpo. Um espaço vazio dentro de mim, por 25 anos, estava sendo preenchido aos poucos, e eu não podia nem queria recusar. Foi na 10ª manhã. Eu estava na cozinha fritando ovos e não tinha força nos dedos. Os 2 ovos que tirei da geladeira rolaram pelas minhas mãos, e no fim tive que quebrá-los batendo nas bordas da tigela. Vendo a gema escorregar e se desfazer na frigideira, de repente senti vontade de me olhar no espelho. Abaixei o fogo, caminhei até o banheiro e encarei meu rosto no espelho sobre a pia. O rosto ali refletido me parecia estranho. Minhas bochechas estavam coradas e o canto dos meus lábios estava ligeiramente levantado, independentemente da minha vontade. Essa sou eu? Ouvi o som de tênis sendo tirados perto da porta. Aquele homem que saía para correr às 5 da manhã, que acordava no mesmo horário todo dia para se exercitar, tomava banho, sentava à mesa e sorria dizendo: "Dormiu bem?", estava se aproximando da cozinha. Meu coração acelerou. Aos 54 anos, o meu coração batia forte apenas com o som dos passos de alguém. "Fritando ovos, Zélia?", o Valdemar perguntou, parando na porta da cozinha. Havia gotas de suor na testa dele e a gola da camiseta de ginástica estava molhada. "Sim, mas a gema estourou. Estourado é mais gostoso." Sorrindo daquele jeito, o Valdemar sentou à mesa, mas antes de pegar os talheres, ele segurou a minha mão primeiro. Depois do café, fui trabalhar no CRAS. Tinha 2 agendamentos de manhã e depois do almoço pretendia organizar os arquivos. Estava andando pelo corredor, depois de trocar os sapatos, quando ouvi a voz do Valdemar, marcando o ritmo vindo da quadra. Normalmente eu pararia para espiar um pouco, mas naquele dia caminhei até a sala de cabeça baixa. No meio do corredor, uma voluntária do centro se aproximou. Ela sorriu largamente, me olhou de cima a baixo e disse: "Dona Zélia, você está com uma cara ótima ultimamente. Aconteceu alguma coisa boa?" "Não, nada demais", respondi sorrindo para disfarçar, mas minhas orelhas queimaram. Fui abrir a porta da sala de aconselhamento e ouvi risadinhas vindo do corredor. Eu não consegui escutar tudo claramente, mas a frase "logo depois de casar de novo" prendeu nos meus ouvidos e logo depois um burburinho de 2 ou 3 vozes baixas se afastou em direção à quadra. Como será que as pessoas nos veem? Abri os papéis na mesa, mas não conseguia focar nas letras. Fiquei segurando a caneta, olhando pela janela um bom tempo. Quando terminou o atendimento da manhã e chegou a hora do almoço, saí do centro. Liguei para minha amiga Jussara, porque sentia que precisava falar com alguém. A lanchonete da Jussara ficava a apenas 2 pontos de ônibus de distância, e o meu reflexo na janela do ônibus, mais uma vez, chamou a minha atenção. Era um rosto diferente de 10 dias atrás. Eu não sabia explicar exatamente o que havia mudado, mas se a Jussara visse, ela com certeza perceberia algo. Quando cheguei, a lanchonete tinha algumas mesas ocupadas. A Jussara estava na cozinha fritando pastéis.
Ao me ver, limpou as mãos e veio ao meu encontro. Sentou-se de frente para mim numa mesa no canto, me serviu uma porção de coxinhas e perguntou: Menina, o que foi? Se você me ligou primeiro, é porque a coisa pegou. Eu não sabia por onde começar, então fiquei apenas cutucando a coxinha com o garfo. Enquanto a Jussara cruzava os braços e esperava, acabei começando pela frequência. No fim de semana, são 3 vezes ao dia. O garfo da Jussara parou no ar. O quê? 3 vezes ao dia? Menina, ele tem mesmo 60 anos? De semana são 2, de manhã e à noite. Meu Deus, o seu corpo aguenta isso? A Jussara abaixou a voz e inclinou o corpo para a frente. Com os olhos arregalados, examinou meu rosto e acrescentou: Amiga, o seu corpo é seu. Se estiver cansada, tem que dizer que está cansada. Mas eu não estou cansada. Essa frase subiu até a minha garganta, mas não saiu. Em vez disso, molhei a coxinha na pimenta e desconversei. Tudo bem, eu só fiquei um pouco assustada. A Jussara ficou me encarando. Era difícil enganar os olhos de uma amiga de 30 anos. Ela descruzou os braços, deu um suspiro e disse em voz baixa: Você está aguentando de novo, né? Aguentou por 25 anos. Virou costume. Aguentando de verdade. Ao ouvir aquela palavra, a mão que segurava o garfo travou. A Jussara achava que eu estava sofrendo e suportando a situação. O olhar dela era de quem supõe que o marido é muito exigente e eu estava exausta. Mas o que eu estava realmente reprimindo era outra coisa. Era a vontade de dizer que eu estava gostando. Uma mulher de 54 anos admitindo esse tipo de sentimento pelo marido. Minha boca simplesmente não abria. Enquanto o pastel esfriava, a Jussara me serviu um copo de guaraná e completou baixinho: Olha, só vou te perguntar uma coisa. E você, o que acha disso tudo? Levantei o copo e o coloquei de volta na mesa. Naquela noite, quando voltei para casa, o Valdemar estava na cozinha fazendo uma costela de panela. O cheiro de alho e cebola refogada subia da panela e havia 2 pratos arrumados lado a lado na mesa. Enquanto comíamos, o Valdemar colocou mais um pedaço de carne no meu prato e vi que os dedos dele estavam sujos de tempero. Enquanto eu lavava a louça, as palavras da Jussara martelavam na minha cabeça. Eu decidi que ia pedir para descansarmos hoje. Dizer que estava cansada, que hoje queria apenas dormir, era só dizer essa simples frase. O Valdemar me chamou para sentar ao lado dele no sofá da sala. Ele ligou a TV, mas eu não prestei atenção no que estava passando. Hoje não. Eu estava rolando essas palavras na boca quando a mão do Valdemar acariciou lentamente as minhas costas. Minha mente pensou em recusar. Mas quando a palma da mão dele passou pelo meio das minhas costas, meu corpo se inclinou para ele primeiro. Meu ombro tocou o peito do Valdemar, e o outro braço dele envolveu minha cintura naturalmente. O som da televisão foi ficando distante, e as batidas do coração do Valdemar ficaram altas no meu ouvido. Meu corpo é mais sincero que eu. O corpo, que não demonstrou nenhuma reação durante 25 anos, estava se movendo um passo à frente da minha própria vontade perto daquele homem. Quando os dedos do Valdemar tocaram minha orelha, um arrepio desceu pela minha nuca e, ao fechar os olhos, até a sensação de estar sentada no sofá ficou nebulosa. Senti uma pontada de cansaço na lombar, mas no momento em que o calor do Valdemar me envolveu, isso foi empurrado para longe. Quando terminou, o Valdemar puxou o lençol para cobrir meus ombros e disse a mesma frase: Me desculpe. Deitados lado a lado sob o lençol, olhando para o teto, eu criei coragem. Por que você sempre pede desculpa? O Valdemar virou a cabeça para me olhar e, mesmo no escuro, senti que seus olhos vacilaram. Um longo silêncio se passou. É força do hábito. A voz do Valdemar soou mais grave que o normal. Eu queria perguntar mais, mas ele virou de costas para mim, e os ombros expostos acima do lençol pareciam tensos. Olhando para aquelas costas, hesitei se deveria estender a mão, mas acabei recolhendo o braço e fechando os olhos.
Na manhã seguinte, recebi uma mensagem da Jussara. Ei, você não respondeu minha pergunta ontem. Como você se sente? Fiquei olhando para a tela do celular por um longo tempo, mas não respondi e o guardei no bolso. Eu não sabia que era tão difícil dizer que eu gostava. Nos dias que se seguiram, a rotina permaneceu a mesma. 2 vezes de semana, 3 no fim de semana. O Valdemar continuava dizendo que sentia muito e eu continuava dizendo que estava tudo bem. Nada havia mudado, mas a frase "é força do hábito" não saía da minha cabeça. Foi na segunda-feira seguinte. Um dos meus atendimentos da manhã foi cancelado e eu estava com o tempo livre. Ouvi a voz do Valdemar marcando o ritmo e fui até o final do corredor. Quando ia parar perto da porta da quadra, 2 voluntárias estavam conversando perto do mural de recados. Talvez não tenham me visto chegar, porque continuaram a conversa sem abaixar o tom de voz. Dona Zuleide ficou sabendo que a ex-mulher daquele professor morreu num acidente de carro? Atropelada, né? Faz uns 6 anos. Mas o povo diz que no dia eles tiveram uma briga daquelas. Parece que a mulher saiu sozinha de casa à noite. Fiquei paralisada no meio do corredor. Meus pés pareciam colados no chão. De dentro da quadra, ouvi o Valdemar gritar: 1, 2, braços lá em cima. Mas eu não conseguia conectar aquela voz tão nítida com a história que acabei de ouvir. Uma das voluntárias virou a cabeça e nossos olhos se cruzaram. As 2 calaram a boca e saíram de perto rindo sem graça. Voltei para a sala de atendimento e me sentei na cadeira, mas não conseguia fazer nada. A ex-mulher do Valdemar. Acidente de carro. Briga de casal. Essas palavras se espalhavam pela minha cabeça e voltavam a se juntar. O Valdemar quase nunca tinha falado sobre a ex-esposa. Uma vez, antes de casarmos, perguntei durante uma caminhada, e tudo o que ele disse foi: ela partiu antes de mim. Não perguntei mais, porque o meu lado também tinha feridas. Achei que era uma questão de respeito não fuçar no passado. Mas então o "me desculpe" me veio à mente. Aquela frase que ele dizia toda vez depois do ato, a gaveta com o cadeado, o hábito de sair para correr às 5 da madrugada. O olhar que se desviou por um segundo depois do beijo sob a luz do poste. As coisas que, quando vistas separadamente, eu ignorava achando que eram apenas o jeito dele, agora pareciam se conectar por um fio. Será que a desculpa dele não é para mim? Na hora do almoço, estava saindo pelo saguão do CRAS quando ouvi uma voz familiar vindo do estacionamento. Mãe! Era a Lisbela. Ela apareceu sem avisar. Vestindo um casaco bege, estava escorada na calçada do estacionamento. Ela sorria, mas seus olhos não sorriam. Lisbela, o que faz aqui? Vim ver a cara da minha mãe. Já almoçou? Sentamos em um restaurantezinho ali perto. A Lisbela pediu um picadinho e eu adicionei uma porção de mandioca frita, mas ela não pegou os talheres primeiro, ficou apenas olhando para o meu rosto. Era um olhar de quem estava avaliando algo. Mãe, só vou te perguntar uma coisa. Sim? Aquele senhor. A mulher com quem ele era casado antes, como ela faleceu? O vapor que subia do prato de picadinho passou pelo meu rosto. A mão com que eu segurava o garfo se contraiu. Disseram que ela faleceu antes dele. Isso eu sei. Tô perguntando como. A voz da Lisbela era calma, mas seus olhos estavam fixos. Percebi apenas por aquele olhar que a minha filha já sabia de algo. Ouvi dizer que foi acidente de carro. Hoje. Fiquei sabendo hoje. A Lisbela soltou o garfo. Mãe, na verdade, antes de você casar no papel, eu vim aqui uma vez. Fui falar com uma moça mais velha que trabalha aqui no centro comunitário há muito tempo e perguntei dele. Naquela época eu quase te contei, mas você parecia tão feliz que não consegui. Um breve silêncio caiu sobre a mesa. Só se ouvia o som de pratos batendo na cozinha do restaurante. Disseram que eles tiveram uma briga feia naquela noite. A mulher saiu sozinha de casa e foi atropelada num cruzamento. A Lisbela suspirou, estendeu a mão e colocou sobre a minha. Mãe,
Eu tô do seu lado. Isso não muda. Mas eu odeio a ideia de você viver sem saber das coisas. Minha filha investigou por mim. Enquanto o picadinho esfriava, eu não conseguia pegar o garfo. Lisbela pegou um pedaço de mandioca e colocou no meu prato, e aquele pequeno gesto se sobrepôs à lembrança de quando eu colocava comida no prato dela, na infância. Meu nariz ardeu. Voltei caminhando sozinha para o CRAS. O sol de primavera se deitava inclinado sobre o asfalto, mas não trazia calor. O rosto do Valdemar surgiu na minha mente. Aquele rosto sorridente em que os olhos sumiam, mas que escondia algo que ele vinha carregando sozinho por 6 anos. Esse fato pesava no meu peito como uma pedra. Esse homem me deseja, ou ele só quer preencher um vazio? Passei a tarde inteira olhando para o céu pela janela da sala. Voltei para casa à noite. O Valdemar estava na cozinha fazendo uma sopa de mandioquinha. Ao ouvir meus passos, ele se virou e sorriu. Era o mesmo sorriso de sempre, mas hoje o que estava por trás daquele sorriso não saía da minha visão. Durante o jantar, o Valdemar me ofereceu vários acompanhamentos. Ele era do tipo que se levantava para servir mais arroz assim que meu prato esvaziava. Tudo isso era carinho até ontem, mas hoje eu não sabia distinguir se era carinho ou penitência. Ao terminar de lavar a louça, o Valdemar virou a cabeça em direção ao sofá. Era o sinal para sentarmos juntos. Hoje estou um pouco cansada. Foi a primeira vez. Ver aquelas palavras saírem da minha boca fez a mão do Valdemar parar no ar. Seus olhos vacilaram por um segundo, mas ele logo concordou, balançando a cabeça, e sorriu. Tudo bem, descanse bastante. Era o mesmo sorriso de antes, mas o peso que atingiu meu coração foi diferente. Fui para o quarto primeiro e me cobri. Ouvi o Valdemar apagando as luzes da sala. Fechei os olhos deitada sob as cobertas, mas o sono não vinha. Passou cerca de 1 hora. Pelo som da respiração dele se aprofundando, parecia que ele tinha dormido. Fiquei me revirando até que prestei atenção. Um som estava escapando dos lábios do Valdemar. Ele estava falando, dormindo. Me desculpe. Até dormindo, ele dizia as mesmas palavras. E em seguida, mais um nome escapou. Iracema. Não era o meu nome. Na manhã seguinte, o Valdemar tinha arrumado a mesa e estava me esperando. Havia vapor subindo das xícaras e uma omelete caprichada estava ajeitada num prato. Normalmente, assim que eu me sentasse, pegaria o garfo, mas quando vi a mão do Valdemar sobre a mesa, as palavras que ele murmurou à noite ressoaram nos meus ouvidos. Iracema. Aquela palavra se ergueu como uma parede invisível em cima da mesa. O Valdemar, sem saber de nada, me servia sopa, e eu não tinha forças na mão. Apenas mexi o caldo e coloquei a colher de volta. Sem apetite, Zélia? Não, tá tudo bem. Falei isso de novo. O Valdemar franziu a testa ligeiramente, mas não perguntou mais nada, e eu, depois de me forçar a comer um pouco, me levantei primeiro. Cheguei ao trabalho e abri a porta da minha sala. Fui sentar e meus olhos pararam num vaso de planta na mesa. Era um vasinho com uma flor branca que ganhei num evento do centro comunitário 1 mês antes, mas as pétalas estavam amareladas e secas nas pontas. Eu nem lembrava quando foi a última vez que coloquei água. A terra estava rachada e se separando da borda do vaso. Desde quando parei de cuidar disso? Pensei em pegar o vaso e colocar na janela, mas desisti. Mesmo se eu colocasse água, parecia tarde demais, e minhas mãos não se moveram. Às 10h da manhã, uma mulher entrou. Era uma senhora no início dos 60 anos, e assim que se sentou, ficou enrolando e desenrolando a alça da bolsa nas mãos até finalmente abrir a boca. Dona Zélia, eu nunca disse nada para o meu marido. Ela fez uma pausa, olhou para baixo e continuou. Para que falar algo para um homem que não se importa? Nem que eu gosto, nem que não gosto. Vivi assim por 30 anos. Meus dedos apertaram a caneta. Eu achava que aguentar era viver. Sorri e concordei balançando a cabeça, mas precisei morder os lábios por dentro. Provavelmente
foi porque vi o meu eu do passado nela. O atendimento terminou e fiquei sozinha na sala vazia. Encostei-me na cadeira e olhei para o teto, mas a luz fluorescente feriu meus olhos. Então abaixei a cabeça. Meu olhar parou novamente na planta. Uma flor murcha, terra rachada, uma pequena vida negligenciada. Eu vivi por 25 anos sem dizer nada. Acreditava que suportar era a vida e aprendi apenas a fechar a boca. Mesmo depois de conhecer o Valdemar, nada mudou. Eu era a pessoa que não conseguia dizer "eu gosto" e que cobria todos os sentimentos com um "tudo bem". E agora, um novo medo havia sido colocado em cima disso. A pessoa que ele está vendo sou eu ou a Iracema? Levantei-me e fui até a planta. Toquei numa pétala murcha com a ponta dos dedos e ela se desfez com um som seco caindo sobre a mesa. Como essa flor, eu não dei nada a mim mesma. Lá pelas 3 da tarde, a Lisbela ligou. Hesitei um momento ao ver o nome da minha filha na tela, mas atendi. Mãe, não liguei por causa do que conversamos ontem. Só queria ouvir a sua voz. Ah, tudo bem. Foi uma resposta reflexa, que saiu da boca sem me dar tempo de pensar. Do outro lado da linha, ouvi a Lisbela respirando fundo. Mãe, o seu tudo bem é verdade mesmo? Meu coração apertou. Minha filha de 26 anos estava duvidando do meu tudo bem. Abri os lábios e fechei novamente. Mãe, eu estou do seu lado. A voz da Lisbela soou suave, porém clara. Fala quando tiver vontade. Eu espero até lá. Tá bom. Desliguei o telefone e o coloquei sobre a mesa. Quando a tela apagou, vi meu reflexo no vidro escuro. Meus olhos estavam vermelhos e minha boca estava firmemente fechada. Naquela noite, o Valdemar se aproximou. Debaixo das cobertas, a mão dele acariciou meu ombro, mas o meu corpo, que normalmente se renderia àquele toque, não demonstrou reação. As pontas dos dedos do Valdemar passavam pela minha pele, mas outro nome ecoava na minha cabeça. Essas mãos estão me tocando agora? Eu queria perguntar, quem era Iracema? Se era para mim que ele estava olhando? Enquanto a pergunta subia pela língua e se desfazia, os lábios do Valdemar desceram lentamente pelo meu pescoço. Quando parou sobre a minha saboneteira e deslizou para as costas, uma corrente elétrica desceu pela minha espinha. Tentei empurrá-lo. Queria dizer, hoje não, estou cansada. Bastava uma palavra, mas quando a mão do Valdemar desceu e segurou firme a lateral do meu quadril, minhas costas se curvaram primeiro. Minha cabeça e meu corpo se moviam separados. A cabeça duvidava dos sentimentos reais dele, mas o corpo se abria, sem que eu percebesse, em direção ao calor dele. Os dedos do Valdemar acariciaram a parte interna das minhas coxas devagar. Por onde ele passava, a pele esquentava, minha respiração acelerou e minha visão escureceu. Uma força difícil de acreditar para um homem de 60 anos sustentou a minha cintura e eu agarrei os ombros dele com as 2 mãos. Mesmo cerrando os dentes, um som escapou da minha garganta. Sentir vergonha de fazer aquele som na minha idade foi superado por algo mais forte que jorrava de dentro de mim. Havia suor na testa do Valdemar, e quando uma gota caiu no meu peito, fiquei arrepiada da cabeça aos pés. Antes mesmo de pensar em ficar envergonhada ao notar o quão molhada eu estava, o Valdemar ofegou perto da minha orelha e disse o meu nome. Zélia. Não era Iracema, era claramente o meu nome. No momento em que aquelas letras alcançaram meus ouvidos, as dúvidas na minha cabeça desapareceram. O abraço dele se apertou, apagando qualquer distância entre nós, e eu coloquei tanta força nas unhas que deixei marcas nas costas dele. Minhas costas se curvaram como um arco e voltaram lentamente ao colchão. Quando terminou, fiquei muito tempo sem conseguir respirar direito. O teto parecia girar devagar, e o suor umedecia os braços nós dois, esticados lado a lado sobre as cobertas. O Valdemar segurou a minha mão e disse a mesma palavra. Me desculpe.
A mesma boca que até há pouco tinha dito claramente Zélia, agora pedia desculpas novamente. A distância entre essas duas palavras era tão grande que me senti completamente vazia por dentro. Não respondi nada. Nem disse que estava tudo bem, nem que não precisava pedir desculpas. Senti que se abrisse a boca, a pergunta "Quem é Iracema?" seria cuspida de uma vez. Então, fechei a boca com força e me virei para a parede. Passou-se 1 hora e o sono não veio. A respiração do Valdemar ficou profunda, sinal de que havia adormecido, mas eu continuava ali, de olhos abertos no escuro. O contraste sufocante entre meu corpo, que há pouco derretia nos braços daquele homem, e minha mente, agora endurecida pela dúvida, me sufocava. Afastei a coberta devagar e me levantei. Abafando os passos, andei pelo corredor até a sala e vi que a porta do escritório estava entreaberta. O luar, entrando pela janela sem cortina, alongava-se pelo chão, iluminando a parte de baixo da escrivaninha. O cadeado brilhava debilmente à luz da lua. O ar frio tocou meus pés descalços ao entrar. No final de março, a lua iluminava a estante e projetava sombras prateadas sobre os livros de educação física. Tentei puxar um caderno fino na beirada da prateleira, mas o livro do lado veio junto. 4 ou 5 livros caíram no chão num efeito dominó e caí de joelhos tentando catá-los desesperadamente. Foi então que ouvi um pequeno som metálico no espaço entre a estante e a parede. Enfiei a mão e senti algo frio. Quando puxei, era uma pequena chave. Coloquei a chave na palma da mão e a examinei à luz da lua. Era velha e sem brilho, mas não estava enferrujada. Enquanto eu brincava com a chave, lembrei-me do primeiro dia em que me mudei. O rosto do Valdemar com o olhar desviado, dizendo: "São coisas velhas, não precisa se preocupar." Olhei para a gaveta debaixo da mesa. Eu deveria abrir? Fiquei hesitando se abrir a gaveta do marido, às escondidas era o certo. Mas algo maior subia pela minha garganta. O nome que escapou no sono dele. O pedido de desculpas repetido. A história daquela noite que ouvi no corredor do CRAS. Viver sem saber ou descobrir a verdade. Eu não sabia o que me dava mais medo. Inseri a chave. Dei meia volta e o cadeado se soltou com um clique suave. Puxei a gaveta e não havia muita coisa dentro. Uma caneta tinteiro velha, uns envelopes dobrados e um diário de capa preta. Tirei o diário e coloquei no colo. A capa estava gasta e as bordas esbranquiçadas, e havia um elástico segurando, mas tão afrouxado que já não servia para nada. Tirei o elástico, abri a primeira página e a caligrafia do Valdemar apareceu. A data era de 6 anos atrás. As primeiras páginas relatavam o cotidiano comum, sobre o exercício matinal, dar aula de educação física na escola, o registro curto de que jantei com a Iracema. A letra era caprichada e as linhas retas. Iracema, o nome que vazou no sono da madrugada, estava vivo na letra do Valdemar. Fui virando as páginas, as estações mudavam e os dias passavam, até que minha mão travou numa página. A caligrafia estava diferente. Letras tortas saindo da linha, marcas de pausas abruptas, manchas irregulares secas no papel, vestígios de algo que molhou e secou, borrando as palavras. Brigamos. Gritei para ela nunca mais fazer jantar para mim. A Iracema bateu a porta e saiu. 2 horas depois, o hospital ligou. Depois de ler aquela linha, não consegui virar a página. Meus dedos congelaram em cima do papel. As palavras da Lisbela no restaurante vieram com tudo. Briga de casal. Saiu à noite sozinha. Cruzamento. Cada palavra aparecia nítida diante dos meus olhos e sumia. Virei a página seguinte. Eu deveria ter segurado a mão dela. Havia só essa frase. O resto estava em branco. Aquele espaço em branco durava várias páginas, até que, saltando algumas, a escrita recomeçava. Tenho o mesmo sonho todo dia. A Iracema abrindo a porta e saindo. Eu fico sentado no sofá apenas olhando.
Basta esticar a mão, mas eu não estico. Quando acordo do sonho, são 4 da manhã. Meu peito parecia estar rasgando. Era por isso que ele ia correr às 5 da manhã. Porque se dormisse, sonharia. Porque no sonho, a mulher que partiu batia à porta e ia embora. Porque para não ver aquela cena, precisava ficar acordado. O motivo das mãos dele tremerem ao amarrar os tênis também ficou claro agora. Nunca mais vou soltar. Depois dessa frase, mais páginas em branco. Perto do final do caderno, a caligrafia mudou de novo. Diferente das letras borradas e trêmulas, era uma letra firme e clara. Tinha sido escrito recentemente. A mão da Zélia. Não quero soltá-la. Nunca. Meu nome. Não Iracema, mas Zélia. Toda a força sumiu das mãos que seguravam o diário. Ele escorregou para o meu colo e quando abaixei a cabeça, minha visão ficou turva. Tudo fez sentido. As mãos que apertavam forte porque não podia me perder de novo. 2 vezes na semana, 3 aos fins de semana. Ele queria confirmar que eu estava ali. Aquele "me desculpe depois de tudo" não era para mim. Era a palavra que ele guardou na garganta por 6 anos para a mulher que nunca voltou, mas que agora ele deixava sair estando comigo. E a última página. Ele não parou na Iracema. Ele escreveu o meu nome. Entre a culpa e o amor, ele também estava dando um passo à frente. Esse homem também estava com medo. Quando esse pensamento bateu, vi a mim mesma. Abracei o diário contra o peito. A textura áspera da capa tocou o meu colo, e o peso daquele papel era maior do que eu imaginava. Chorei em silêncio com a cabeça baixa, e as lágrimas pingaram do meu queixo molhando o diário, enquanto a luz da lua que enchia o escritório lentamente ficava turva. Quanto tempo se passou? Eu estava prestes a fechar o diário e recolocar o elástico quando ouvi passos atrás de mim. Virei a cabeça e vi o Valdemar parado na porta do escritório. O olhar dele estava cravado no diário no meu colo. Ele estava parado na porta sem dar um passo sequer para dentro. Como o corredor estava escuro atrás dele, não consegui ver sua expressão. O silêncio formou um muro entre nós dois naquele escritório banhado pela lua. Você viu. O Valdemar foi o primeiro a falar. Percebi a voz dele tremendo de leve no final. Sim, respondi de cabeça baixa, olhando o diário. Não conseguia levantar o rosto. O sentimento de pena pelo Valdemar, misturado ao alívio por finalmente saber a verdade, me deixava sem saber qual expressão usar. O Valdemar entrou devagar. Encostou as costas na parede e escorregou até sentar no chão. Abraçou os joelhos e apoiou as mãos sobre eles, olhando para o piso, tudo revelado sob o luar. Ficou assim um bom tempo antes de começar a falar. Cada palavra que soltava parecia o som de erguer uma pedra muito pesada. Sabe por que brigamos aquele dia? Eu balancei a cabeça dizendo que não. Foi por causa da comida. Eu disse que não ia comer o jantar que a Iracema tinha feito. Eu tinha tido um dia péssimo na escola e gritei dizendo que não precisava ela fazer comida para mim. A mão do Valdemar, sobre o joelho, cerrava o punho e soltava várias vezes. A Iracema não disse nada e foi para a porta. Eu ouvi ela calçar os sapatos, mas não levantei do sofá e nem olhei para trás. O Valdemar ergueu o rosto e olhou para o teto. O pomo de Adão dele se moveu forte. 2 horas depois, o hospital ligou. Num cruzamento. Ele não conseguiu terminar a frase e fechou a boca. Apenas o som pesado da respiração dele enchia a sala. Abracei o diário com mais força e me arrastei de joelhos na direção dele. Quando cheguei perto, vi que as pontas dos dedos dele estavam brancas pela força. Aquele negócio de me desculpar, o Valdemar continuou, olhando para o chão. Era o que eu queria ter dito para ela. Por ter gritado, por dizer que não precisava da comida dela, por não ter olhado quando a porta bateu. Eu precisava pedir perdão, mas a pessoa para quem eu devia dizer isso sumiu. Minha garganta fechou. Eu já sabia que aquelas desculpas não eram para mim,
Mas ao ouvir da própria boca dele, parecia que meu peito estava sendo estraçalhado. Eu sentia que não podia soltar a sua mão, então segurava com força. A sua mão, Zélia. Pela primeira vez o Valdemar olhou nos meus olhos. Eu queria confirmar toda hora que você estava aqui. A sombra que vi no olhar dele depois daquele beijo no parque era isso. O peso daqueles 6 anos de culpa escondidos atrás do sorriso puxava o olhar dele até naquele momento. À luz da lua, os olhos do Valdemar estavam molhados, como quem segura as lágrimas depois de viver 60 anos para não demonstrar fraqueza. Suas pálpebras tremiam levemente. Agora era a minha vez. Valdemar, eu também tenho algo que não te falei. Coloquei o diário no chão. Minhas mãos ficaram vazias e, sem saber onde colocá-las, coloquei-as no colo. Levantei e baixei repetidas vezes. Eu não disse nada durante 25 anos da minha vida, nem que gostava, nem que não gostava. Eu achava que aguentar calada era viver. Respirei fundo. Meu coração disparou. Mas, Valdemar, eu gostei muito. Minha voz falhou. Eu não queria recusar. Era tão bom. Meus lábios tremeram. Tive a sensação de que se parasse agora, nunca mais conseguiria falar. Então deixei tremer e continuei. Mas eu morria de medo de falar isso. Achava que, se dissesse que gostava, a felicidade ia sumir. E ontem à noite, quando ouvi o nome da Iracema, tive medo de você estar olhando para mim ou para ela. Por isso a minha boca não abria. Os olhos do Valdemar vacilaram. Ele abriu a boca e a fechou. Eu falei o nome dela. Enquanto dormia, um silêncio rápido passou. O Valdemar cobriu o rosto com as 2 mãos e depois as tirou lentamente. O espaço entre os dedos revelava olhos vermelhos. Tenho uma coisa para te dizer, Zélia. O Valdemar me olhou diretamente nos olhos. O sentimento de culpa em relação a Iracema vai durar a vida inteira. É algo que eu vou ter que carregar sozinho. Mas a Zélia não é uma substituta para a Iracema. A voz dele era baixa, mas firme. Quando seguro a mão da Zélia, é a Zélia que eu estou segurando. Aquelas palavras pousaram bem no centro do meu peito. As lágrimas desceram pelo meu queixo, mas não as enxuguei. Chorar e sorrir ao mesmo tempo era algo estranho, mas naquele momento era a única expressão que eu conseguia ter. Foi bom? O Valdemar perguntou. Sim, foi muito bom. O escritório ficou em absoluto silêncio. Fora as nossas respirações e o vento batendo na janela, nada mais era ouvido. O Valdemar se levantou primeiro e me estendeu a mão, e eu a peguei para levantar. Fomos para a sala e nos sentamos no sofá. Ele foi até a cozinha e colocou água no fogo. Pouco depois, 2 xícaras de chá quente de erva doce foram colocadas na mesinha de centro. A fumaça branca subia, preenchendo o ar entre nós dois de forma suave. Passamos um tempo bebendo o chá em silêncio, mas esse silêncio era completamente diferente de todos os outros de antes. Eu devia ter te falado, o Valdemar disse calmamente, colocando a xícara na mesa. Por que eu agia assim? Não devia apenas ficar me desculpando, mas sabe, eu também não precisava me desculpar por tudo, porque também estava gostando. Quando o calor do chá começou a esfriar, o Valdemar esticou a mão com cuidado. Desta vez foi diferente. Ele não segurou com força como sempre fazia. Ele apenas deixou a palma da mão virada para cima sobre a mesa. Era uma mão que esperava, que eu podia pegar ou não, e fui eu quem puxou a mão dele para mim. Pela primeira vez, eu dei o primeiro passo. Me levantei do sofá, fui para o lado do Valdemar e os braços dele envolveram os meus ombros. Quando minha testa encostou no peito dele, escutei os batimentos do seu coração. Não era rápido nem devagar. Era o coração de um homem vivo batendo forte. Obrigado, o Valdemar disse. Foi a primeira vez que essa palavra substituiu o pedido de desculpas. Na manhã seguinte, ao abrir os olhos, o sol estava entrando pela janela. O Valdemar dormia ao meu lado, e era a primeira vez, desde que nos casamos, que ele não tinha levantado antes das 5 da manhã.
A mão adormecida do Valdemar segurava a minha, mas dessa vez não estava me esmagando. Era um toque leve, como se quisesse apenas confirmar que eu estava ali, os dedos repousando suavemente sobre a minha pele. Nunca imaginei que sentiria isso de novo nesta idade. Fui para a sala e liguei para a Lisbela. Eram 7 da manhã, mas ela atendeu na hora. Mãe, aconteceu alguma coisa? Você me ligando 1 hora dessas. Lisbela. A mãe tá gostando. Pelo telefone, ouvi a Lisbela perder as palavras por 1 segundo. O que foi? Só queria dizer. Tô gostando. Após um breve silêncio, ouvi a risada da minha filha. Era uma risada de quem solta o ar pelo nariz, cheia de alívio. Mãe, se você tá gostando, me fala sempre que tá gostando. Tá bom. E, mãe, sobre a história daquele moço, a Lisbela pausou por um momento e abaixou a voz. Sobre a falecida esposa dele. A mãe disse que ouviu ontem, né? Sim, é um homem que tem feridas no coração. Ele e a sua mãe também. A voz da Lisbela ficou fina por um instante e depois voltou. Se a mãe estiver feliz, eu também tô feliz. Isso nunca vai mudar. Desliguei o telefone e fiquei um tempão parada perto da janela. O sol da manhã banhava os ipês no pátio do prédio, e o céu, além da janela, parecia mais claro do que eu jamais havia notado. Ao me virar, o Valdemar estava arrumando a mesa do café. O cheiro de café coado e o feijão fervendo invadiam a sala. Ele ajeitava cuidadosamente os ovos mexidos no prato e dividia um pedaço de queijo branco em porções. Sentir o cheirinho de pão quente chegando até a sala apertou meu coração. Sentei-me de frente para a cadeira vazia, como naquelas manhãs solitárias de 3 meses atrás. O lugar que sempre pareceu vazio até quando meu ex-marido era vivo, estava agora sendo ocupado por este homem. Antes de pegar a colher, o Valdemar esticou a mão sobre a mesa. Com a palma virada para cima, repousou a mão ao lado da minha xícara, exatamente com a mesma postura que me mostrou no escritório na noite passada. Eu a segurei primeiro. Os olhos do Valdemar se arregalaram levemente. Abriu a boca pela metade, a fechou de novo e, enrugando os cantos dos olhos, ele sorriu. O que foi? Não posso segurar primeiro? Perguntei rindo, e o Valdemar balançou a cabeça de leve e acariciou as costas da minha mão com o polegar. Não era a mão de ferro que tentava prender como no passado, mas uma mão que cobria suavemente, e dentro dessa leveza havia um peso muito maior. Era completamente diferente da 10ª manhã de casados. Naquele dia, era uma mão que segurava com medo de perder. Agora, era a mão de quem segurava porque estávamos juntos. Mesma mesa, mesma pessoa, mesma mão. Mas eu aprendi naquela manhã que quando o significado muda, todo o sentimento muda junto. Após lavarmos a louça, sentamos no sofá. O Valdemar naturalmente levantou o braço e o colocou sobre os meus ombros, e eu inclinei meu corpo no peito dele. Com o ouvido encostado no peito do Valdemar, escutei seu coração, o batimento de uma pessoa viva. É tão bom. Aquela frase já era o suficiente. O som da televisão e o coração do Valdemar se misturavam enchendo a sala, e os raios de sol passando pelas cortinas desenhavam faixas quentes sobre o sofá. Seu pé está gelado, o Valdemar disse, puxando meu pé para colocá-lo sobre o dele. Por cima da meia, o calor do Valdemar penetrou no meu pé e essa pequena temperatura subiu pelo meu tornozelo e chegou aos meus joelhos. Você é sempre tão quentinho, falei sorrindo, e o Valdemar alisou meu cabelo uma vez. Naquela tarde, no caminho do Cras, passei na frente de uma floricultura e meus pés pararam sozinhos. Entre os vasos expostos na porta da loja, uma única flor branca chamou minha atenção. Era do mesmo tipo da que havia sido abandonada, seca, em cima da minha mesa na sala de aconselhamento. Um lírio da paz. Escolhi um vasinho novo e, enquanto a dona da floricultura o embrulhava, toquei nas folhas verdes que brotavam da terra com a ponta do dedo.
Quando cheguei na sala, joguei fora o vaso murcho e coloquei a planta nova na minha mesa. Peguei a garrafa de água, reguei devagar a terra e vi a terra seca sugar a água, escurecendo a sua cor. A mim também deram água hoje. Sentei na cadeira e olhei pela janela. Jogar fora a flor murcha levou apenas alguns minutos, mas o tempo em que a abandonei foi muito maior. Meu coração também. O tempo que fui negligenciada foi gigante, mas não precisei de muito para decidir que voltaria a me regar. Mandei uma mensagem para a Jussara. Para a pergunta, como você se sente? Que ela me fez dias atrás. Respondi com apenas 3 palavras. Eu tô gostando. Depois de mandar, coloquei o celular na mesa, mas nem se passaram 10 segundos e a resposta chegou. Caramba, você demorou 30 anos para soltar essa frase. Que milagre, tive que rir. Ri em voz alta. E nem me lembrava mais quando foi a última vez que ri com tanto som. Quando voltei para casa à noite, o Valdemar estava me esperando na porta. Ele me estendeu os chinelos e pegou a minha bolsa. Essa cena se sobrepôs com a imagem dele no CRAS há 3 meses. Aquele homem de costas eretas e olhos que desapareciam quando sorria. Esse mesmo homem também teve madrugadas em que precisou fugir do sono e noites em que chamou um nome que jamais voltaria. Foi a pessoa que suportou tudo isso para decidir segurar a minha mão, e ali estava ele, me entregando meus chinelos. Você me pergunta se foi fácil voltar a amar aos 54 anos? Não, não foi. Demorou uma eternidade só para eu conseguir dizer, eu gosto. Mas quer saber de uma coisa? Não foi tarde. Se eu gosto, eu digo que gosto. Se não gosto, digo que não. Agora, eu sei falar. Eu não sabia que algo tão simples seria tão difícil. E não sabia que seria algo tão libertador e reconfortante. Hoje de manhã, o Valdemar também me estendeu a mão. Eu sorri e segurei a mão dele. Para você que está me ouvindo agora, se gosta, diga que gosta. Se está com saudade, diga que está com saudade. Que tal dar o primeiro passo e dizer apenas uma frase dessas? Achei que seria mais difícil, mas descobri que é muito mais quente e acolhedor do que imaginava. Obrigada por escutarem essa longa história até o final. Se a história tocou você, assista aos nossos outros vídeos. Se inscrever, deixar um like e ativar as notificações não custa nada. E se alguma cena te marcou de verdade, compartilhe com a gente nos comentários. O seu comentário pode ser de grande conforto e ressoar profundamente no coração de outra pessoa.